Só retomando, eu queria só então a gente montar com vocês um quadrinho para poder comparar o que entende, pessoal, o que disciplina o Código Penal e o que entende o STJ em relação à multa aplicada em caso de crime continuado, já que ele vai, nesse caso, ter uma posição, digamos assim, pessoal, entre aspas, contra a legem, que vai contrariar disposição legal expressa. Só que ele vai, pessoal, contrariar entendendo que seria que o crime continuado, por ser, pessoal, uma unidade só, por ser um crime único, ainda que seja por uma ficção legal, exigiria uma só pena com exasperação, tá bom? Então, pessoal, eu queria montar um quadrinho comparando com vocês como que você aplicaria a pena privativa e a multa nos 3 concursos de crimes, para ficar um pouco mais claro, um pouco mais, digamos assim, sistematizado ou visualmente identificável, tá? Então seria, pessoal, basicamente o seguinte. Então vamos ver o que entende o STJ quanto à multa. Nós vimos que pelo Código Penal a multa sempre é aplicada no sistema de cumulação material, ou de soma. Agora, não é assim que entende o STJ. Aí vem a famosa pergunta, eu faço como na sentença? Como faz o examinador, pessoal? De novo é pesquisar o voto e ver lá, pena de multa concurso de crimes, e ver como é que ele faz. Se ele aplica a lei penal, cumula. Se aplicar o STJ, você vai pegar no continuado e aplicar a multa também, com unificação e exasperação. Nessas questões não tem certo ou errado, tem o que faz o examinador. O que ele faz eu faço igual, sigo o mestre. Tá? Então veremos aqui como que se aplica a pena em concurso de crimes. Nós vamos comparar aqui a aplicação, como é que se daria, né? A aplicação da pena privativa de liberdade e a pena de multa, cuja disciplina legal vem no artigo 72 do CP, que manda acumular sempre. Pela lei penal, acumula. Eu posso unificar a pena privativa de liberdade, mas não a multa. Nós vamos montar aqui um quadrinho, então, comparando o concurso. Primeiro aqui, ó, vamos colocar em 3 linhas os 3 concursos de crimes. O primeiro é o concurso material. Vamos botar aqui o material, primeiro, do artigo 69 do Código Penal. Depois o formal, o ideal, que é o artigo 70, e ao final, o crime continuado, que é o artigo 71. E ao final, o crime continuado, que é o 71 do Código Penal. Então, o que ele manda fazer, pessoal, sempre em relação à pena privativa de liberdade, que é o que nós estamos mais acostumados aí a estudar. Quando nós estudamos em penal concurso de crimes, é muito mais comum você ver a aplicação da pena privativa e pouco da multa. É por isso. Então, como é que se faria, pessoal, a privativa? No material, ele manda somar. Ele manda fazer cúmulo material de penas. E o cúmulo material significa soma. Vou cumular uma sobre outra. Vou somar. Eu vou cumular matérias, por isso que é cúmulo material. É uma sobre a outra, tá? Somando. O formal, pessoal, se for o formal próprio, que é o que nós geralmente temos na prática, pessoal, o formal próprio, ele vai ser feito com unificação, aplica uma pena, não vai somar, aplica uma pena que seja mais grave, e sobre ela uma exasperação. É a unificação com exasperação. Mas seria uma só exasperada. E continuado seria a mesma coisa. Faria unificação na pena privativa de liberdade, uma pena que seja mais grave. Você também faria sobre ela, incidir, o sistema de exasperação. Então, assim que se daria a aplicação da pena privativa de liberdade nos concursos de crimes. E a multa, pessoal?
A multa pela lei seria sempre o quê, gente? Cúmulo. Seria soma, soma, soma. Aqui fala o artigo 72 do Código Penal. Ele fala que em qualquer concurso de crimes, qualquer que seja, a multa seria somada. Seria essa a regra que decorre da lei. É uma regra uniforme. Soma sempre. Qualquer pessoa, o único caso, gente, onde o STJ diverge, ou melhor, a pessoa afasta a aplicação da lei, nesse caso, para dizer que nesse caso haveria unificação também da multa com exasperação. Pessoal, para o STJ, gente, você só não vai somar a multa, só não faz isso se for crime continuado. Por que razão, pessoal? Porque o continuado, segundo o STJ, é uma ficção jurídica ou legal de crime único, pessoal. Tanto que o nome é crime no singular, continuado. É porque para a lei ele é uma só unidade, juridicamente falando, embora materialmente eles sejam várias condutas. Porém, pessoal, o continuado para a lei, por ficção legal ou ficção jurídica, ele seria uma coisa só. Se ele é uma coisa só, então seria uma só pena com exasperação. É por isso, tá? Então, o que faz nesse ponto o STJ? Ele vai, pessoal, pegar só no continuado e dizer não. No continuado, não faria soma. Continuado é uma só unidade por ficção legal. E por essa razão, pessoal, você também faria, a pena também faria no continuado, também faria uma pena com exasperação. Eu aplicaria o sistema de unificação com exasperação também para a multa, apesar do que fala o artigo 72 do Código Penal. Eu aplicaria o sistema de unificação com exasperação também para a multa. Aqui você aplicaria a multa igualzinha à pena privativa de liberdade. Só que no formal, pessoal, ele manda somar como faz a lei. Tá bom? Então, no fundo, pessoal, quem que é o mais perigoso em prova de sentença, gente? Porque a gente foca muito, pessoal, em pena privativa e esquece da multa. Esse é o perigo, tá? E, tecnicamente, isso aí vai ser avaliado de vocês absurdamente na sentença, tá bom? Pessoal, basicamente pensa assim, gente. Para o STJ, faria como? Pessoal, no material ficaria igual a privativa com a multa, porque as duas somam. No continuado ficaria igual, porque as duas são unificadas com exasperação. Só quem seria, gente, o perigo grandíssimo na prova, pessoal? O perigo é o formal. Por que razão, pessoal? Porque no formal, todo mundo é unânime em dizer que você aplica a privativa unificando e a multa somando. Esse aqui é o perigo, gente. Ó. Porque, olha, ó, só, o material não tem erro. Você vai somar os dois. Ó. Tá fácil. Ó. Os dois eles são soma, tá vendo? O continuado você também nunca erra. Porque se você somar a multa, você aplicou a lei. Se você unificar, você aplicou o STJ. Não dá para errar. Tá, ó. No continuado também ficaria para os dois exasperação com unificação. Aliás, unificação com exasperação. Só quem fica muito diferente, por isso é o perigo, é o formal, gente. Porque o formal você vai, a privativa sempre, tá, sempre não, mas se for formal próprio, você unifica com exasperação. E a multa você sempre soma. Aqui que vai ter, ó, diferença absurda entre a aplicação das duas penas em concurso de crimes. Então o perigo é justamente o formal, pessoal. Porque no formal você vai somar pena de multa sempre, e a privativa geralmente você unifica com exasperação. Então, pessoal, o perigo basicamente é esse. É no formal você dizer, concurso formal, a privativa eu aplico a mais grave com exasperação, e a multa você soma cada multa para cada vítima. Tá? Por cada vítima eu vou aplicar uma multa de forma independente cumulada. Ah, tem 10 vítimas, então é a multa, a pena definitiva da multa, vezes 10. Tá certo? É vezes quantos crimes foram gerados em concurso formal. Ok? Então o perigo é o formal, porque o formal você sempre vai ter diferença. Eu vou unificar a privativa e somar as multas. Em outros não, pessoal. No material você somou as duas, beleza. O continuado você unificou as duas, beleza.
Quem tem diferença sempre é o formal que fica no meio. A privativa você unifica, a multa você soma. Tá? Pode voltar um pouquinho, Claudião? Então, gente, foco nisso aqui. Ó. O perigo é a multa no concurso formal que você vai somar, ao passo que a privativa você unificou com exasperação. Por isso eu montei aí o quadrinho, perdendo um tempo, mas para vocês visualizarem melhor qual que é o perigoso. Tá certo? Porque no fundo, pessoal, o continuado você jamais erraria tecnicamente falando. Porque se você somar, pessoal, ainda que vá contra o STJ, é a lei. Tá? Se você unificar, você aplicou o STJ. O perigo é você, pessoal, unificar a multa no formal. Aí está errado. Tá bom? Não pode no formal unificar a multa com exasperação. No formal sempre eu vou acumular a multa, ainda que eu tenha exasperado a pena privativa de forma unificada. Certo? Alguma dúvida, gente, ou não? Que a gente encerrou com isso a parte de multa quanto à quantificação. Encerramos, pessoal, agora a quantificação completa da pena privativa de liberdade e da multa também. Encerramos a quantificação, que é a fase do artigo 59, inciso 2. Veremos agora, pessoal, o inciso 3, que é a fixação do regime inicial para a pena privativa de liberdade. Certinho? Vamos lá, então? Então, pessoal, nós já encontramos as quantificações completas de pena privativa e de multa. Só falta o quê, pessoal? Falta agora a gente complementar essas penas. E como você complementa a pena privativa de liberdade? Eu vou complementá-la vendo o regime inicial, vendo se cabe restritiva e vendo se cabe sursi. Posso trocar o quadro? Sim? Então, pessoal, tudo o que nós vimos, gente, na aula anterior e nessa, só diz respeito a quê? Só diz respeito à quantificação da pena. O que nós fizemos, pessoal, até agora foi o artigo 59, inciso 2, que fala que o juiz vai quantificar as penas. Então, nós vimos até agora a quantificação pelo sistema trifásico. Nós vimos a quantificação ou a dosimetria das penas. Então, nós já quantificamos, ó, nós fizemos já a quantificação das penas. Nós já quantificamos a pena, ó, nós já quantificamos a pena privativa de liberdade e quantificamos a pena de multa. O que falta agora, pessoal? Agora só falta o seguinte, pessoal. Agora só falta complementar cada uma delas, gente. As quantidades nós temos. Vamos, pessoal, nós temos que agora fazer o complemento de cada uma. Quem é, pessoal, o complemento da pena privativa de liberdade? O complemento, nós vamos aqui seguir o artigo 59, gente. Olha o que vai dizer o artigo 59, inciso 3. Ele fala que quanto à pena privativa, nós temos que ainda examinar, ainda fixar o regime inicial para seu cumprimento. Nós temos que, da privativa, ainda fixar regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade. Vou dizer se o regime inicial é aberto, semiaberto ou fechado. Tem que fixar quanto a ela, regime inicial e depois, pessoal. Artigo 59, inciso 4. Vê se cabe substituição por pena restritiva de direito. Artigo 59, inciso 4. É o que veremos a partir de agora, tá? Inciso 4, ele fala que você tem que ainda ver se cabe, depois que você fixou a privativa inteirinha, completa, inclusive tendo o regime inicial, eu tenho que ver se ela pode ser todinha substituída, tem que ver a possibilidade de substituição, de sua substituição por penas restritivas de direitos. Substituição por PRD. E onde não couber restritiva, eu vejo ainda o que ao final, pessoal? Eu vejo ainda se cabe sursi no artigo 77 do Código Penal. Se não couber restritiva, tem que ainda ver se cabe a suspensão condicional da pena privativa de liberdade. Então esse aqui, pessoal, é o complemento da pena privativa. Eu vou complementá-la fazendo o que agora, gente? Porque esse vai ser o roteiro nosso, tá? Eu vou complementá-la fixando regime inicial, mas que pressupõe a quantidade. Sem a quantidade eu não posso, pessoal, definir o inicial.
Depois tem que ver se cabe substituição dela inteira por pena restritiva. E se não couber restritiva, vê se cabe sursi. Já que sursi é residual quanto a restritiva. Se couber restritiva, nem aplica sursi. Elas nem vai pensar em sursi. É o que nos fala o artigo 77, inciso 3. Ele fala que só pensa em sursi se não coube substituição por restritiva. Então isso seria o complemento da pena privativa dosada ou quantificada. Para multa só falta o quê, pessoal? A gente achou a quantidade do quê, gente? A quantidade de dias multa. O que faltaria agora fixar? Falta fixar, pessoal, o valor unitário delas. Então, da multa, quem seria o seu complemento? Eu vou, pessoal, já ver a multa agora, assim a gente não vai precisar voltar para a multa. Já esgota a multa por aqui. Tá? Eu volto com vocês só para ver o regime inicial da pena privativa, substituição por restritiva e sursi. Tá? Então, pessoal, quanto à multa, só falta um complemento que seria qual? Quanto à multa, falta ainda fixar o valor unitário de cada dia multa. Falta fixar o valor de cada dia multa, que é o chamado valor unitário. Então, pessoal, os dias multa variaram entre quanto? Eles variavam entre 10 e 360 dias multa. Eu tenho que achar o valor de cada um, pessoal. E como que nós vamos fixar o valor unitário? Nós vamos, pessoal, fixá-lo com base no artigo 49, parágrafo 1º e 60 do Código Penal. Então aqui, pessoal, nós temos que fixar com base nos artigos 49, parágrafo 1º do CP. Ele vai dizer, pessoal, enquanto varia, qual que é a margem de variação do valor unitário dos dias multa. Ele vai dizer, pessoal, que os dias multa variam entre 1/30, tá, e 5 vezes o mínimo. Ele varia entre 1/30 a 5 vezes o salário mínimo vigente ao tempo da conduta. O salário mínimo. Então você vai, pessoal, fixá-lo entre 1/30 a 5 vezes o mínimo. Só que você vai, pessoal, fixá-lo, gente, levando em conta o quê? Qual é o critério? Esse é o perigo. Pessoal, o que você levou em conta para você quantificar os dias multa? Só para você quantificar os dias multa, pessoal, você levava em conta a gravidade do crime. Por isso é que você, pessoal, seguiu quanto aos dias multa, quanto à quantificação deles, você seguiu, pessoal, o sistema trifásico. Que se o crime é mais grave, se ele é reincidente, aumenta os dias multa. Se é tentativa, diminui. Só no fundo, os dias multa levam em conta a gravidade da infração penal. E o valor de cada um, pessoal? Eu vou fixar valor, pessoal, não com base no crime, mas com base, o valor unitário você fixaria com base em capacidade econômica do réu. Eu não vou, pessoal, olhar mais o crime. Eu olhei o crime para quê? Para quantificar os dias multa. Para fixar o valor de cada um deles, o valor unitário, eu levo em conta a capacidade econômica do réu. Eu olho um outro aspecto. Eu não olho o crime, eu olho a pessoa do réu. Pessoal, vejam, para os dias multa eu olho em conta a conduta. Para fixar o valor unitário de cada um, eu olho em conta a capacidade econômica do acusado. Eu olho o potencial da pessoa econômico e não a conduta praticada. Tá? É o que vai dizer o artigo 60 caput do Código Penal. Mas você fixa isso fundamentando não na conduta. Eu fixo esse valor aqui olhando para a capacidade econômica do réu. A situação econômica. É o que vai dizer o artigo 60 caput do Código Penal. Eu vou pensar no valor unitário na situação econômica do réu e não no crime praticado. Aqui não vai interessar o crime, aqui interessa só a situação econômica. Que é o artigo 60 caput do Código Penal. Então, para quantificar os dias multa, você olhava a conduta. Para fixar o valor unitário, eu olho só
a situação econômica da pessoa do réu. Agora eu olho muito mais a pessoa e não a conduta praticada por ele. E a multa decorre disso, pessoal. A multa, depois o contador judicial pegaria os dias multa que você fixou, multiplicaria por esse valor unitário e acharia o valor efetivo dela. Tá bom? Por isso que se fala, pessoal, que a multa ela tem um sistema bifásico, que você vai achar os dias multa levando em conta a quantificação da pena privativa. Eu vou achar os dias multa quantificando dosando igualzinho a pena privativa de liberdade. E para o valor unitário, você olha em conta o réu, a situação econômica dele, e multiplica esses dois valores. Eu multiplico os dias multa apurados pelo valor unitário e encontro o valor efetivo da multa. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Então, quanto à multa, a gente encerrou completamente. O que nós faremos agora, pessoal, é ver o complemento da pena privativa de liberdade. Nós temos que ver essa parte aqui, ó. Como é que fixa regime inicial, restritiva e sursi. Então, é isso que nós vamos agora, ó, ver em seguida. Nós vamos seguir vendo essa complementação da pena privativa de liberdade. Nós dosamos, beleza, mas agora com a dosimetria pronta, eu vou olhar o regime cabível. Tá certo? Posso trocar o quadro? Copiaram já? Então vamos lá, pessoal. Nós temos que ver agora como é que se faz a determinação do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade. Então, vamos ver agora regime inicial. Pessoal, quem vai editar o regime inicial são os artigos 33, aliás, é o artigo 33, parágrafos 2º e 3º, gente. Ele tem três critérios possíveis. Então, nós vamos agora, a partir de agora, ver o Código Penal. Quem puder acompanhar, é sempre bacana. Artigo 33, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Nós vamos, pessoal, ver primeiro, gente, as regras do parágrafo 2º, que são as regras que vão nortear a fixação do regime a priori, pessoal. Vou, gente, fixar regime inicial a priori com base em quê? Então, a priori, o nosso ponto de partida é a quantidade da pena aplicada e se ele é primário ou se ele é reincidente. Eu vou agora, pessoal, com base em primariedade ou reincidência e quantidade da pena aplicada, estabelecer regime inicial ou aberto ou semiaberto ou fechado. Tá bom? Então veremos primeiro o artigo 33, parágrafo 2º, que é o ponto de partida, pessoal, seria o regime que a lei indica. E depois veremos a possibilidade de o juiz flexibilizar o regime legal com base no artigo 33, parágrafo 3º. Só que, pessoal, primeiro a regra geral, depois a flexibilização dela. Essa é a lógica, tá bom? Então vamos lá. Como é que nós fixamos, então, gente, o regime de acordo com o sistema legal? Nós veremos agora o 33, parágrafo 2º do Código Penal. Ele vai dizer como é que nós vamos escolher o regime inicial entre fechado, quando ele pode ser fechado, a linha A, quando ele pode ser inicial semiaberto, a linha B, e quando o inicial pode ser diretamente aberto, a linha C. Ele pode começar direto em aberto, direto em semiaberto ou em fechado. A depender primeiro da quantidade da pena aplicada e de ser primário ou de ser reincidente. Então veremos, pessoal, primeiro o sistema legal. Então, pessoal, para a lei, quando ele pode começar? Quando você fixaria inicial aberto? O aberto fixaria, pessoal, se a quantidade da pena aplicada, se a pena privativa ela foi aplicada ao final, se ela foi quantificada em até 4 anos. Então você fixaria o aberto se a pena aplicada, se a pena já dosada ou quantificada, se a pena privativa, né, aplicada, for até igual a 4 anos. É até igual a 4 anos. E o aberto só abrange a pena de igual a 4. Então o aberto abrange até 4 anos, redondo, inclusive 4 anos. Então, se você quantificou, pessoal, a pena privativa de liberdade em até 4 anos redondo e for primário, caberia regime inicial aberto. Mas caberia aberto se a pena aplicada, concretamente aplicada, ficar em até 4 anos redondo e ele for primário.
Então, pessoal, em tese, gente, se você fixar, pessoal, um caso de roubo simples consumado, tá? Pessoal, roubo simples, a pena mínima é 4 anos e a máxima é 10. Se eu fixar, pessoal, num roubo simples, gente, 4 anos redondo, ele for primário, em tese caberia o quê? Caberia em tese regime inicial aberto, porque a pena ficou em 4 anos redondo e ele é primário, ok? Pela lei seria inicial aberto, certo? Agora, quando é que seria, pessoal, inicial semiaberto? Se até 4 é aberto, pessoal, você vai pensar em semi se a pena supera 4 anos. Se for, gente, mais que 4, se for 4 anos e 1 dia, já passa para a faixa do regime semiaberto, tá bom? Então, semiaberto você usa se for pena aplicada maior que 4, até 8 redondo, e ele for também primário. Então, a faixa do semiaberto seria a pena aplicada ser maior que 4. Se até 4 redondo é aberto, o semi começa com pena maior. Então, aqui, ó, a pena aplicada. Aqui a pena aplicada tem que ser superior a 4. Tem que ser 4 mais 1 dia, pelo menos. Ela é superior a 4. Mas vai até igual a 8 anos. Isso abrange, pessoal, o igual a 8, então abrange também o 8 redondo. Então, se a pena é, pessoal, maior que 4, até 8 redondo, inclusive 8, cravado, ele seria inicial semiaberto, se também for primário. Aí seria essa faixa, então, do regime semiaberto. São penas que superam 4, mas vão até 8 redondo, inclusive 8, desde que seja réu primário. Então, pessoal, a priori, gente, onde você fixaria, em qual regime você fixaria o inicial, pessoal, de um caso de roubo consumado com emprego de arma, cuja pena, pessoal, geralmente chega a 5 anos e 4 meses, porque vai dar a pena base mínima de 4, mais o aumento de pena de 1/3, chegaria a 5 anos e 4 meses. Então, pessoal, onde que entraria, gente, a pena clássica do roubo com emprego de arma, que seria 5 anos e 4 meses com réu primário? Seria a priori regime inicial semiaberto, tá bom? Ou até, pessoal, o estupro, gente, tá? Cuja pena é 6 a 10, o estupro comum, e não o de vulnerável, tá? Pessoal, gente, olha só, estupro seria 6 a 10. Se eu fixar, pessoal, a mínima de 6 anos, ele for primário, em tese seria também o quê? Também seria semiaberto, já que o STF declarou inconstitucional o inicial fechado da Lei dos Crimes Hediondos. Só não tem mais inicial fechado para crime hediondos em geral. Tá bom? Então você vai voltar a aplicar a regra geral até para hediondo equiparado. Beleza? E se for um caso de estupro em que pese a hediondez, se ficar em 6 anos a pena, ele for primário, seria a priori semiaberto. Tá? Pessoal, quando que chegaria então já a inicial fechado? Pela quantidade, só seria fechado se a quantidade superasse 8 anos, tá? Então, se aplicar pena, vamos lá. Maior que 8 seria inicial fechado. Mas seria, pessoal, inicial fechado só se a quantidade superasse 8. Tem que suar a camisa para você conseguir passar de 8 anos em crimes em geral, tá? Salvo se é um latrocínio cuja pena mínima é 20, aí sim é fácil. Eu já começo lá em cima. Só que, pessoal, fechado supõe, gente, pena aplicada em quantidade superior a 8. Aqui a pena aplicada é pelo menos 8 anos e 1 dia. Ela tem que ser superior a 8 para induzir regime inicial fechado. Que até 8 redondo, em tese, caberia inicial semi. O fechado supõe, então, quantidade superior a 8 ou que mais, pessoal? O que mais, pessoal, pela lei, levaria fechado independentemente da quantidade. Qual é a condição que tem, pessoal, adicional para você aplicar inicial semiaberto ou aberto? Só veja que aberto e o semi, gente, supõe que ele seja sempre o quê? Seja sempre primário, pessoal. E se for réu reincidente, pessoal? A reincidência levaria a qual regime por incompatibilidade com o inicial aberto e semiaberto?
Só se for reincidente, ele seria por si só pela reincidência, ele acabaria caindo onde? Em fechado. Então, se for, pessoal, reincidente, a reincidência levaria ao fechado por si só, porque a reincidência seria incompatível com os iniciais aberto e semiaberto. Como a reincidência não cabe nos outros, então ela ficaria automaticamente inicial fechado, independentemente da quantidade aplicada de pena. Quem vai, pessoal, levar regime inicial fechado são dois fatores alternativos. Ou a quantidade supera 8, ou ele é reincidente, e nesse ponto não interessa a quantidade. Só para a lei seria automaticamente fechado. E esse é o peso que tem a reincidência, pessoal. Ela gerar, gente, agravante de pena ou de menos, pessoal. É que a reincidência induz inicial fechado para a pena privativa automaticamente. Porque a reincidência ela não se compatibiliza com o inicial aberto ou semiaberto, já que esses dois supõem primariedade. Se for reincidente, não cabe no aberto, não cabe no semi, tem que ser no fechado. E a reincidência leva sozinha para o fechado, independentemente da quantidade da pena aplicada. Tá certo? Pessoal, leva pela lei. Veremos que eu posso, no caso, pessoal, depois flexibilizar essa regra ou para regime pior ou para regime melhor. Depende do caso. Tá bom? Tá claro, gente? Porque essa é a regra geral que decorre da lei. Eu vou, pessoal, fixar o regime a priori com base na quantidade da pena e na reincidência ou primariedade. Depois que eu fizer isso daqui, pessoal, depois que você encontrar o regime legal, é que eu posso flexibilizar por norma, por decisão do juiz. Só que, pessoal, o juiz tem que primeiro fazer o quê? Encontrar o regime inicial adequado pela lei. E depois eu posso pensar, enquanto juiz, em flexibilizar para pior ou para melhor o regime a priori determinado pela lei. Pessoal, tranquilo? Veremos agora então, pessoal, as possibilidades de flexibilização para pior ou para melhor. A para pior é a mais comum na prova. Tá bom, gente? A para pior te permite entender como é que se fixa todo santo dia inicial fechado em caso de roubo, cuja pena é 5 anos e 4 meses, que pela lei entra no semi. Como eles colocam em fechado? É mediante flexibilização, mas tem que saber como fazer, pessoal. Esse é o perigo. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos, pessoal, que ver agora a flexibilização. E quem permite flexibilizar, quem que é, gente? É o artigo 33, parágrafo 3º. Repara nisso, ó. Olha o que vai dizer, pessoal, o parágrafo 3º. Ó, o segundo, ele é, pessoal, o regime legal. O terceiro diz que o juiz também levará em conta o que mais, pessoal? Além da quantidade da pena e de ele ser primário ou de ele ser reincidente. Ele vai dizer, pessoal, que o juiz deve, para poder fixar o regime inicial, ele também deve levar em conta as circunstâncias judiciais que você já usou na pena base. Ele manda, pessoal, levar em conta de novo as circunstâncias judiciais da pena base para fixar regime inicial. Ele manda levar em conta as circunstâncias judiciais que eu já usei na quantificação da pena base para fixar o regime inicial. Eu posso usar, pessoal, as circunstâncias judiciais com outra função. Não mais com função de quantificação da pena base, mas com função de guiar o regime inicial da pena privativa de liberdade. Então eu vou levar em conta as circunstâncias judiciais de novo, do artigo 59, caput do Código Penal, para fixar o regime inicial. E aqui, pessoal, é com base nelas que eu posso fazer, então, flexibilização do regime legal, pessoal. Eu posso dizer, como as circunstâncias são favoráveis, fixo o regime melhor. Como são negativas, eu fixo o regime pior. Então aqui eu posso fazer a flexibilização, só que com base em quem, gente? Com base em circunstâncias judiciais que eu já fundamentei na pena base. Elas permitem fazer uma flexibilização do regime que a lei orientou a fixar. Aqui eu posso fazer uma flexibilização por decisão judicial. Eu posso flexibilizar para pior o regime ou para melhor. Mas tem pessoa que fazer sempre com base em quê, gente? Eu tenho que fazer isso com base em circunstâncias judiciais, não com base em achismo. Ah, eu acho que deveria ser fechado. Não. Se você acha, se candidata a deputado e muda a lei. O juiz ele pode fazer, pessoal, com base em circunstâncias judiciais.
E aqui eu posso fazer maldade, eu posso fazer bondade, tá, pessoal? Na sentença. Depende do seu examinador. Se ele é bonzinho, seja bom. Se ele é malzinho, seja mal. Tá bom? Já que ser mal para o mal é ser bom. Então vamos lá. Pessoal, a gente veja o que fala, pessoal, expressamente o artigo 33, parágrafo 3º. Porque aqui, pessoal, é que você vai fazer, aqui é que é o campo para maldade ou bondade. 33, parágrafo 2º. Desculpa, 3º, pessoal. Olha só o que ele fala. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á observando-se os critérios do artigo 59 deste Código. Pessoal, quais são esses critérios do artigo 59? São as circunstâncias judiciais que eu já usei na pena base, eu vou usar de novo para fixar regime inicial. Tá? Pessoal, por exemplo, gente, eu quero fixar, gente, regime inicial mais severo do que a lei impõe. Vamos ver isso aqui, ó. Como é que você faz para piorar o regime? Eu não posso piorar, pessoal, levando em conta a gravidade abstrata do crime. A abstrata não pode estar errado. É tecnicamente errado. Embora você veja todo santo dia dizer assim, por ser roubo eu fixo inicial fechado. Eu posso fazer isso, pessoal? Não. Porque ser roubo é gravidade abstrata. Eu tenho que, pessoal, que no caso levar em conta a gravidade concreta revelada pelas circunstâncias judiciais da pena base. Então, basicamente é assim, ó, pessoal. Como piorar o regime? Aqui é o manual, tá? De como fazer. Como piorar. Como ser mal. O meu malvado favorito. Aqui, ó. Como piorar. Pessoal, eu não posso piorar, gente, levando em conta a gravidade abstrata do crime. Essa é a parte errada. Tá? Então, é o que não fazer, ó. Então, regra número 1. O que eu não posso fazer? Não pode... Porque esse é o erro clássico, pessoal. Eu não posso me basear apenas, ó, não pode se basear na mera gravidade abstrata do crime, pessoal. A gravidade, gente, que o crime exibe por si não é suficiente para esse fim, pessoal. Então não posso me basear em gravidade abstrata do crime. Não posso dizer, porque o crime é tal, eu fixo fechado. Porque, pessoal, se fosse tão grave assim, a lei combinaria uma pena maior. Se a lei não previu 8 anos, é porque a lei não achou grave. Eu não posso me substituir ao legislador. Tá bom, pessoal? Então, o que você não pode dizer é, por ser roubo, esse argumento é errado. Ah, mas eu vejo sempre. Então, não faça igual. Não vá perpetuar um erro. Ó, por se tratar de roubo, fixo inicial fechado. Não. É tudo que não pode fazer. Só aí, se por se tratar de roubo, eu fixo fechado, está errado. Você vai perder ponto na sentença. Quer dizer, pessoal, é roubo que quer. É gravidade abstrata do crime, gente. A gravidade abstrata do crime, gente, já foi levada em conta pelo legislador quando ele combinou a pena. Só se ele fixou para o roubo a mínima de 4 anos, é porque ele achou que não era tão grave. Ah, é grave? É, pessoal, mas não a ponto de você fixar fechado só por ser roubo. Se fosse, pessoal, tão grave assim, a lei fixaria a pena mínima de 9 anos. Aí começaria sempre em fechado. Pronto. Só que não é assim. Tá bom? Então, pessoal, o que você não pode fazer, o que é? É dizer, por ser roubo, por ser estupro, eu fixo fechado. Não. Se a sua pena não chegou a superar 8, é porque você não conseguiu mostrar que ela é tão grave assim a priori. Tá bom? Então, pessoal, você vai fixar, você não pode piorar o regime legal só com base em ser roubo, ser estupro ou ser alguma coisa. Porque isso é gravidade abstrata do crime, que já foi ponderada pela lei quando a lei fixou as margens de pena. Tá bom, pessoal? Isso é o que eu não posso fazer segundo o STF. Súmulas 718 e 719. Tá? Isso é sumulado para não ser feito. Então, aqui temos as súmulas do STF, 718 e 719. Ele fala que não é fundamentação idônea você invocar a gravidade abstrata do crime para você fixar um regime inicial mais severo do que a lei impõe. Não posso levar em conta, pessoal, a gravidade do crime em abstrato.
Eu tenho que levar em conta a gravidade específica ou especial do caso concreto. Esse é o procedimento correto, tá? Só vejo que falam as súmulas 718 e 19 do Supremo, que eu vou ler, pessoal, para vocês rapidamente, pela importância que elas têm. Súmula 718, ela fala o seguinte, ó. As duas se complementam no fundo, tá? Ela fala assim, ó. 718. A opinião do julgador, pessoal, sobre a gravidade em abstrato, ó, pessoal, a minha opinião sobre o roubo não interessa. Só, em nível abstrato, o que vai interessar é o que a lei achou, não o que o juiz acha, tá bom? Quem trabalha em abstrato é o legislador, não o juiz. Só o juiz trabalha no caso concreto, levando em conta as circunstâncias do caso concreto. Então, olha só. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então, pessoal, o que eu não posso fazer, gente? É isso aqui, ó. Pensa no caso de roubo. Pessoal, teve lá um roubo onde o juiz fixou a pena base no mínimo legal. Então, aí veja a importância de você, pessoal, fixar a pena base no mínimo ou não no mínimo, mais tarde, tá? Pessoal, o juiz falou assim, ó, pena base, fixo no mínimo legal, porque não tem circunstância judicial negativa. Fixo no mínimo legal, porque as circunstâncias são neutras. Porque não tem circunstância negativa, pessoal. Então fixou no mínimo legal de quantos anos? De 4. No exemplo do roubo, tá? Aí, pessoal, na segunda fase não tem agravante, não tem atenuante. Na terceira fase, o juiz aumenta a pena de 1/3 pelo emprego de arma. E vai encontrar, pessoal, a pena quantificada ao final ficou em 5 anos e 4 meses. Pessoal, essa pena, gente, geraria o que se ele é primário? Regime inicial qual, pessoal? Seria regime inicial, pela lei, seria inicial semiaberto. É uma pena até 8 anos, ele é primário, seria inicial semiaberto. Aí o juizão vem e fala, por se tratar do crime de roubo, de crime grave, que atemoriza a sociedade e que revela uma imensa, como é que é a palavra que eles usam, que é tão legal? Uma imensa ousadia, eu fixo o regime inicial fechado. Pessoal, pode ser, gente. Ele está, gente, levando em conta o quê? Ele está dissertando sobre o roubo. Ele fala, o roubo é grave, gera temor social e gera uma ousadia absurda. Só, ele está examinando o roubo em abstrato, não a conduta concreta. Ele não falou uma palavra sobre a conduta do caso concreto. Ele falou de o roubo. O roubo é grave, o roubo atemoriza, o roubo tal coisa. Isso é gravidade abstrata. É tudo que não pode fazer. Se fixar inicial fechado, o Supremo fala, está errado, tá? A sua opinião sobre esse crime, você guarda para você, não precisa dar, tá bom? Ou então você vira legislador e opina lá no Congresso a fim de você aumentar a pena. O que interessa é a opinião do juiz quanto ao caso concreto, não quanto à gravidade em abstrato do roubo em si, tá ok? Esse, por ser roubo grave, por atemorizar a sociedade, é gravidade abstrata. Quem tem que levar isso em conta é a lei, não o juiz. Tá certo? E, pessoal, tem uma outra questão importantíssima, gente. Se o juiz fizer isso aqui, pessoal, o juiz está morrendo pela boca. Sabe por quê? Pessoal, o que ele disse, pessoal, nas circunstâncias judiciais? Se fixou a pena base no mínimo. Pessoal, se ele disse que a pena base é mínima, pessoal, é porque não tem circunstância judicial negativa. É porque não tem gravidade anormal no caso concreto. Se eu, pessoal, fixei a pena base no mínimo, é porque esse caso é minimamente grave. Se é minimamente grave, eu não posso piorar o regime. É contraditório, pessoal. Ele morre pela boca. Ele não pode. Então, pessoal, qual é a dica, gente? Se quer fazer maldade no regime inicial, prepare a maldade na pena base. Dá um jeito de, na pena base, reconhecer uma circunstância judicial negativa. Porque aí eu posso dizer, como teve na pena base a circunstância negativa, esse caso é especialmente grave, fixo o regime, pior. Mas, pessoal, quem quer fazer maldade no regime tem que já se preparar onde? Na fundamentação das circunstâncias judiciais da pena base. Arruma alguma circunstância negativa para justificar depois um regime mais severo do que a lei impõe.
Pessoal, é o que veremos como fazer após o intervalo, tá bom? E pessoal, o que não pode fazer é isso aqui, ó. Se fixou a pena base no mínimo, você já disse o quê? Que não tem gravidade concreta na conduta. Não tem um dado de especial gravidade. Se eu já disse que não tem gravidade, eu não posso agora estabelecer regime mais severo do que a lei manda. É o que fala a súmula 440 do STJ. Só veja que isso é completamente errado, gente. Tem súmula para todo lado. E o fato de você ver isso no dia a dia não quer dizer que seja correto. Súmula 440 do STJ. É tudo que não pode fazer. Depois eu verei com vocês, após o intervalo, como fazer de maneira juridicamente adequada essa fundamentação. E a dica é essa, pessoal. Se quer fazer maldade no regime, já se prepara arrumando na pena base alguma circunstância judicial negativa. Porque aí eu posso mais tarde dizer, olha, eu aumentei a pena base acima do mínimo porque tem circunstância judicial negativa. Se tem, pessoal, aspectos concretamente negativos, agora eu posso aumentar o regime para um outro pior. Mas eu já me preparei onde? Na fundamentação da pena base, quando eu reconheci circunstância judicial negativa, eu preparei o regime pior no futuro. Tem que saber fazer desde o começo para você piorar mais tarde. Tá? Pessoal, olha o que fala a súmula 440 do STJ. Que essa fundamentação contraditória. Se fixou a base no mínimo, é porque não tem dado concreto negativo, tem que ser o regime que a lei manda. Eu não posso piorar. Tá? Olha a 440, o que ela fala, pessoal. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime mais gravoso do que aquele cabível em razão da sanção imposta, apenas com base em gravidade abstrata do crime. Pessoal, as súmulas todinhas falam que eu não posso levar em conta o crime ser grave em abstrato. Eu devo levar em conta a gravidade concreta, que é revelada nas circunstâncias judiciais quando você fundamenta o fato. Tá bom? Só veremos então, após o intervalo, pessoal, como fazer então essa piora de regime inicial no caso concreto. Beleza? Até mais.